Bom, pessoal, então olha só. Oficialmente, boa noite a todos vocês aí. Espero que vocês estejam todos bem. O que eu preparei para a aula de hoje aqui? Eu até tinha preparado um slide com base no material que está lá no site, né? Aí, quem que estava conversando comigo, que me falou no início da aula, Maria Laura. Hoje eu queria ter conversado com a Fabiana para ver o que ela deu para vocês terça e quarta, mas hoje foi uma confusão aqui meu dia. Eu estou arrumando o meu home studio aqui em casa, aqui, então o cara veio cá dar uma manutenção no meu computador e eu ainda estava enrolado com uns assuntos de umas outras matérias que eu tinha que terminar de preparar uma atividade supervisionada para outra turma, então foi um pouco confuso. Eu acabei não tendo jeito de eu falar com a Fabiana. Aí acabou que agora a Maria Laura veio me falar que ela falou com vocês terça e quarta sobre um assunto que eu também ia falar, mas a avaliação de desempenho também não tem muito assunto assim, os tipos de avaliação que tem. As vantagens de uma, vantagem de outra, avaliação 360 graus. Então, gente, assim, eu vou... E cada professor também tem uma maneira de falar. Então, já a gente começa. Deixa eu só, primeiro de tudo, eu preparei um negócio aqui para vocês que eu acho que vocês vão gostar. O que eu fiz aqui? Até para facilitar para vocês fazerem o relatório depois. Tá? Para a gente, depois eu vou preparar, depois de novo, um outro modelinho para o relatório dessa competência, e eu vou tornar, a hora que a gente tiver um tempinho, hoje eu queria dar uma adiantada nessa matéria de avaliação de desempenho. Na próxima aula, ou na outra, quando tiver um tempinho, eu vou tornar a passar com vocês alguns aspectos da formatação do relatório, que muitos alunos mandaram um relatório bacana e tal, mas ainda tem coisas fora da formatação. São detalhes. Tamanho da fonte, espaçamento da fonte, tem que justificar os parágrafos. O que é justificar o parágrafo? É colocar o parágrafo todo... Eu vou explicar depois, mas ele não pode estar alinhado à direita, nem alinhado à esquerda, sabe? Tem que ter um alinhamento. Então, no Word tem uma ferramentinha lá que você clica, ele acerta o parágrafo nas duas laterais. Fica o que a gente chama de justificar o parágrafo. Então, tem que estar tudo justificadinho. É bom você... Eu estava falando com uma aluna essa semana, não é que a gente é chato, né? Ai, que professor chato! Fica reclamando de tudo que a gente faz no relatório. Não é eu que sou chato, gente. Existe uma norma, a ABNT, que você vai ter que seguir isso aí para o resto da vida se você for continuar estudando. Por exemplo, você vai fazer esse projeto, até esse relatório aí, a gente releva alguma norma que foi driblada. Mas, por exemplo, o projeto não pode, tem que estar tudo alinhadinho. É como se fosse uma monografia. Lá no final do seu curso, você vai fazer uma monografia. Tem que estar nas normas da BNT, não tem jeito. Se depois você for fazer uma pós-graduação, gente, professor de pós-graduação, aí eles são bem chatos. Quando eu fiz minhas pós-graduações, nossa, o cara da banca reclamou de tudo no meu trabalho. Eles são muito chatos. Qualquer detalhezinho lá que você deixou escapulir, o cara reclama, desconta ponto. Sabe isso? Então, você tem que aprender desde cedo a seguir esses padrõezinhos dessa norma, que não é complexo. É só uma questão de você se habituar. Hoje, eu já sou tão viciado com essas norminhas, tudo que eu faço hoje, eu tenho cuidado de alinhar os negócios tudo, os espaçamentos, tudo bonitinho. Os documentos que eu faço lá na minha empresa, lá, tudo alinhadinho. Eu faço notificações lá. Todo mundo, eu até elogio. Nossa, Eduardo, mas seus documentos que você faz aqui, tudo tão perfeitinho. Porque eu estou acostumado. A gente se acostuma. Então, vocês também precisam ir se acostumando. Então, daqui a pouco eu vou passar com vocês algumas questões que os relatórios dessa vez vieram legais. Alguns só, os primeiros que eu abri é que eu assustei. Eu abri os primeiros relatórios, falei, gente, está tudo fora de novo, mas eram só os primeiros. Parece que era, sei lá, algum aluno que não participou da aula, não sei. Mas aí os outros vieram um pouco melhores. Aí só questão de pequenas formatações, que depois eu vou alinhar essas formatações com vocês.
tá? Então, e para facilitar a vida de vocês, olha o que eu fiz, ó. Deixa eu entrar lá no Moodle. Deixa eu entrar aqui no Moodle para a gente ver o que tem lá no Moodle toda semana para o aluno disponível, né? Até para quando você for fazer o seu relatório, vai ficar mamão com açúcar para fazer. Olha lá, ó. Nós estamos na semana 10, né? Semana 10. Vocês aqui no Moodle, ó, vocês têm, ó, olha quantas sessões você tem. Eu tô falando isso, gente, porque uma vez aí eu percebi que uma aluna não sabia muito bem, não. Eu falei com uma aluna uma vez aí, olha, você tem que ir lá, eu pedi para ver o vídeo da semana. Ah, vídeo? Onde tem vídeo, professor? Eu falei, lá dentro do Moodle. Ah, mas aonde? Eu não vi vídeo lá, não. Aí eu falei, ué, gente, mas você está fazendo curso, você não sabe que lá tem um infográfico, lá tem um livro, lá tem um vídeo, tem um desafio. Não, aí, não, eu até vi o negócio do desafio que eu fiz com a minha colega, mas vídeo eu não vi, não, infográfico. Ué, gente, então como é que a aluna está fazendo o curso e não sabe exatamente o que tem? As ferramentas, né? Então, ó, você tem uma sessão evolução histórica da avaliação de desempenho. Você tem uma segunda sessão, chamada avaliação, isso só nessa semana, avaliação de desempenho. E tem uma outra sessão chamada a importância da avaliação. São 3 sessões. Cada sessão dessa tem uma parte do livro, tem um infográfico, tem um vídeo. Quando você entra, ó, eu entrei na primeira sessão, evolução da avaliação de desempenho, né? Vou lá aqui, ó, acessar conteúdo. Deve estar pequenininho aí as letras para vocês lerem, mas eu vou lendo aqui para vocês. Então tem, ó, nessa sessão chamada evolução histórica da avaliação de desempenho, tem uma apresentação falando lá o que vocês têm que aprender. Tem o desafio que vocês fazem com a Fabiana. Tem um infográfico, esse aqui falando sobre feedback, que eu vou falar hoje com vocês. Tem um conteúdo do livro. E tem aqui, ó, dica do professor, tem um vídeo. Cada sessão tem um vídeo, ó. Aí, o que eu preparei com vocês? Eu tive o cuidado de fazer um documentozinho no Word, chamado, ó, competência 3, assuntos da semana 10. Deixa eu aumentar aqui para você poder ler. Na seção 1, essa que eu abria, evolução histórica da avaliação de desempenho, tem um desafio falando de avaliação 360 graus, tem um infográfico falando de feedback e o feedback 360 graus, tem um conteúdo de um livro, um capítulo de um livro falando da evolução histórica da avaliação de desempenho, e tem um vídeo falando de avaliação de desempenho. E lá está falando, na apresentação, nessa unidade vocês têm que aprender isso aqui, ó. Reconhecer noções de desempenho humano, Taylorismo e Fordismo, que está no livro. Relacionar as transformações do conteúdo do trabalho dos anos 90 com a evolução do desempenho, que está lá no livro. E descrever a avaliação de desempenho humano, avaliação 360 graus de feedback, que está lá naquele infográfico. Tá? Eu só, desse conteúdo aqui, eu só não vou ficar vendo com vocês esse conteúdo do livro aqui, ó. Desse conteúdo do livro é aquele que fala da evolução. Então, aquilo ali é chato se eu for tentar explicar isso para o aluno. Ó, explicar isso aqui para o aluno, dar aula disso aqui, ó, isso aqui é uma coisa que o aluno tem que pegar e ler. Né? Ó, a evolução histórica. Ó, aí está falando desempenho humano, no Taylorismo, no Fordismo, como é que veio evoluindo esse negócio da avaliação de desempenho. Então, é um assunto que não dá para eu chegar aqui e dar uma aula disso aqui. É chato. Vai ficar uma aula chata. Falar as transformações do trabalho nos anos 1990. Né? Mas isso, olha, o conteúdo que tem aqui. Está disponível para você. Tá? Aí, desse conteúdo aqui, ó, eu gostei muito desse infográfico, falando de feedback. Esse conteúdo falando de feedback eu gostei muito. O que eu fiz, então?
Eu peguei esse conteúdo e passei ele para um PowerPointzinho para eu poder ficar mais fácil de eu explicar para vocês. Ó, eu copiei aquele infográfico para um PowerPoint aqui, só para facilitar para vocês visualizarem o que eu estou falando. Vou até mandar ele lá para vocês, lá no grupo do WhatsApp. Se bem que nem precisa que você tenha um infográfico aqui. Não precisa de eu te mandar, não, só fica coisa, né, ficar achando que estou mandando coisa demais, coisa extra e não é extra, já está aqui no infográfico. Mas então, ó, nessa sessão, toda a matéria que foi vista, o conteúdo da matéria está aqui. Na sessão 2, chamada avaliação de desempenho, também tem lá um desafio falando da importância da avaliação. Quer ver? Vamos voltar nela lá, ó. Deixa eu fechar essa aqui e voltar para o curso. É só, gente, para... Depois eu vou mandar aquele materialzinho no Word ali que eu fiz, que tá o resumo de todos os assuntos de cada semana, que aí vai ficar facinho para o aluno fazer, para a gente saber depois o que vai ter no relatório. E eu vou dar uma dica, você não vai precisar falar sobre tudo que a gente vê, não. Vou dar uma dica já já. Olha lá a segunda sessão. A segunda sessão é essa aqui, ó, avaliação de desempenho. O que tem nessa sessão chamada avaliação de desempenho? Vamos ver lá. Acessar conteúdo. Ó, tem a apresentação. Aí está falando aqui, ó, ao final desta unidade você deverá saber o seguinte: definir a avaliação de desempenho, apresentar os diferentes métodos de avaliação de desempenho, identificar as diferentes ferramentas de avaliação de desempenho, que é o que nós vamos falar hoje. Tem um infográfico bacana também, ó, que se der eu falo com vocês, ó, avaliação de desempenho, fatores que podem arruinar a avaliação de desempenho. Eu gostei também desse infográfico, gosto de falar sobre isso aqui também. Tem um conteúdo do livro, quer ver? Deixa eu abrir o livro aqui para você ver dessa semana. Esse conteúdo aqui desse livro é bom. É o material que eu mandei hoje em PowerPoint para vocês, tirado do livro do Chiavenato, está batendo com isso aqui. Só que eu acho do livro do Chiavenato um pouco melhor. Ele mostra lá os diferentes modelos de avaliação de desempenho, as diferentes ferramentas de avaliação de desempenho. Então, ele vem falando o que é avaliação de desempenho. Depois, lá embaixo, ó, ele já vem falando, ó, modelos de avaliação de desempenho. Então, aquele material que eu mandei hoje de tarde para vocês, ele vem falando exatamente, só que com o texto do Chiavenato, que eu acho até melhor. Eu vou falar para vocês, ó, nessa aula de hoje e na próxima, os tipos de avaliação de desempenho. E aí eu vou falar de autoavaliação, avaliação 90 graus, a 180 graus, 360 graus. E mais à frente, eu venho falando dos métodos de tradicionais de avaliação de desempenho. Então, tem escalas gráficas, tem um exemplo aqui, vantagens e desvantagens, tem a escolha forçada, pesquisa de campo, tem métodos de incidentes críticos, são vários métodos de avaliação de desempenho, que está lá no livro, ó, nesse livro, está falando exatamente isso, está falando autoavaliação. Então, não é que eu mandei um material a mais para você, não. O assunto é o mesmo. Só que ali no meu PowerPoint, é mais fácil para eu poder explicar, para você visualizar, do que eu ficar mostrando aqui o conteúdo do livro, que fica a letra pequenininha. Olha lá, o método de escala gráfica. Olha lá, o método de escolha forçada, está tudo no meu PowerPoint lá. Tá vendo? Pesquisa de campo. Tá? Professor, então, gente, ó, aí aqui, ó. Esses métodos aí são as ferramentas? Escolha forçada, são ferramentas? O método, aí o autor, ele dá uma diferença, ele fala de entender os métodos e entender as ferramentas. É uma coisa só. Você tem tipos de avaliação, que é autoavaliação, 90 graus, 180 graus e 360 graus, são tipos de avaliação.
E aí você tem os métodos de avaliação, ou ferramentas de avaliação, que é uma coisa só. Ah, entendi. Tá? E aí, pessoal, ó, tá vendo aqui, ó? Eu preparei esse... Vou mandar isso aqui para vocês. A sessão 2 tem o desafio falando da importância da avaliação. Tem um infográfico falando fatores que podem arruinar a avaliação. O conteúdo do livro falando sobre definição de avaliação, os diferentes modelos de avaliação. O vídeo 2 dessa sessão fala sobre avaliação de desempenho. Tem ainda uma sessão 3 ainda. Que aí eu prefiro o conteúdo dessa sessão 2. Que esse conteúdo aqui do livro está muito repetitivo com o outro. Ele também fala de métodos de avaliação de desempenho também. E tem um outro vídeo falando da importância de avaliação de desempenho que eu acho legal. Esse infográfico eu não gostei tanto dele, não. Os 2 outros infográficos eu gostei mais. Então, pessoal, deixa eu já até fazer o seguinte, ó. Deixa eu já até mandar esse Wordzinho, ó. Semana que vem, eu vou fazer um também com o conteúdo da semana 11. Mando para vocês. Aí depois eu faço um outro com conteúdo da semana 12. Aí você vai ficar com esse conteúdo da semana, porque assim fica mais fácil de você visualizar, você entender o que a gente viu. Quando você for fazer o relatório, não precisa de você fazer o relatório de todos os assuntos que foram vistos. Aí o que eu vou aconselhar você nesse próximo relatório? Faça o relatório em cima do que você achou mais importante. Né? Você achou importante o feedback? Tá, beleza, fala sobre feedback. Você achou importante a avaliação, algum método lá, por exemplo, você achou bacana aquele método de escala gráfica? Fala um pouco sobre ele. E aí você achou bacana também a avaliação 360 graus? Também fala sobre ele. E aí nós vamos fazer, eu preparei 2 trabalhos bem bacanas, tá? Não é trabalhos que vão dar muito trabalho para você, não. Hoje eu vou falar um pouco da matéria, dos métodos de avaliação de desempenho. Vou ir até certo ponto e vou falar hoje sobre avaliação 360 graus e no final da aula eu vou passar um trabalhinho falando sobre avaliação 360 graus que vocês vão fazer e na próxima aula, os grupos que quiserem, eu vou abrir espaço para eles apresentarem o que eles fizeram no trabalho deles. E aí a gente faz um debate. Aí eu acho bacana. Que aí o grupo apresentando, ele fala lá o que ele achou da avaliação 360 graus. Ele vai fazer uma simulação de um questionáriozinho de avaliação. Aí eu vou ver se está certo, se está errado. Vou dar os meus pitacos. Aí a gente vê uma apresentação de um outro grupo, vê o que um fez de legal, o que o outro fez de legal. Discute, debate. Aí é bacana. Tá? Então, nessa competência agora, eu acho bacana a gente seguir essa linha. Vou mandar agora para vocês, ó, o que eu falei lá aqui sobre o resumo que eu fiz no Word ali, dos assuntos vistos, olha lá, ó, competência 3, assuntos da semana 10. Tá tudo separadinho. Só para você depois se guiar, né? Saber o que foi visto ali em cada assunto. De uma forma resumida. Te ajuda para você fazer o seu relatório depois. Tá? Então, pessoal, olha só. Deixa eu iniciar aqui, então, a aula, que esse assunto aqui eu gosto demais de falar. Que é o feedback, que está lá no infográfico, na primeira sessão. Né? Se você depois quiser, eu mando também esse PowerPoint aqui, mas você tem um infográfico lá no Moodle lá. Eu acho que não há necessidade de eu mandar, senão fica PowerPoint demais, fica confundido. Eu só transferi para cá, porque no infográfico está pequenininha a letra. Aqui fica maiorzinho um pouquinho. Só me certificar que está gravando direitinho mesmo. Deixa eu ver aqui. Está gravando sim. Beleza, vou fechar meu WhatsApp aqui.
Deixa eu iniciar sobre esse infográfico aqui, então, que eu acho legal esse assunto de feedback, tá? Vambora lá, então, ó. E aí, qualquer um de vocês que a qualquer momento quiser dar uma opinião, quiser fazer uma pergunta, não entendeu muito bem, se de repente você passou por uma experiência lá numa empresa que você trabalha, quiser citar aqui para a gente conversar, debater, refletir, servir de exemplo, né? Então, olha lá, o infográfico, ele está falando, gente, de 3 tipos de feedback. O positivo, o corretivo e o ofensivo. Que esse ofensivo, às vezes, eu acho que é um dos maiores pecados que a empresa pode cometer. Que uma empresa pode cometer. Sabe? Que o corretivo, quando você vai dar um feedback para corrigir uma pessoa, dependendo do erro que a pessoa cometeu, realmente você tem que chamar ela para uma conversa, realmente mostrar, né? Para realmente modificar, como é que ele está falando? Modificar uma conduta por meio de um discurso claro e justo que ressalte as falhas sem ofender a pessoa. Lembrem, gente... Professor, isso seria o feedback 360, né? Que você tinha falado agora? Não, nós ainda vamos falar sobre ele. Ah, tá. Nós ainda vamos falar sobre ele. Nós vamos falar sobre o feedback 360, vamos fazer um trabalho sobre a avaliação 360. O feedback, né, é o retorno da avaliação. Aqui nós estamos falando de feedback, porque quando você faz uma avaliação de desempenho, você tem que dar um feedback para a pessoa, dar um retorno, senão a avaliação foi em vão. E às vezes muita empresa não sabe dar esse retorno, esse feedback para a pessoa, né? Então, ó, o feedback, em determinado momento, você até pode precisar de dar um feedback corretivo. Agora, o que o autor desse infográfico está falando? Ó, sem ofender a pessoa, gente, eu falei para vocês numa aula passada aí, eu gosto de repetir isso, que é interessante, um vídeo que eu acho que eu até mandei um vídeo para vocês do Mário Sérgio Cortella, que ele falando que ele trabalhava lá com o Paulo Freire chamava ele para corrigir ele ia tranquilo, feliz, porque ele sabia que ele não ia ser desrespeitado, que ele não ia ser humilhado, sabia que Paulo Freire estava chamando ele para uma conversa, né, um discurso claro, justo, sem ofender. E o Paulo Freire na verdade, ele dava uma aula para a gente. E eu saía da sala dele feliz, motivado. Eu tinha recebido uma aula, entendido onde eu estava errando, o que eu precisava corrigir. E em momento algum, ele falava, em momento algum, Paulo Freire me ofendia, me desrespeitava, me humilhava. Coisa que a gente vê por aí afora, gente, mas é muito. Não deveria ter, mas tem nas empresas. Sabe, tem muita empresa boa, não estou generalizando, não, né? A gente não pode, não quero que o aluno entenda que eu fico aqui falando mal de todas as empresas, não é isso. Eu mesmo já conheci diversas empresas aí excelentes, tinha sonho de trabalhar lá numa empresa dessa lá, mas também já vi empresa também que eu mesmo já saí de empresas aí que eu falei, não fico aqui, ué. Sabe, o pessoal não sabe chamar a atenção do funcionário, não sabe corrigir o funcionário. Vai corrigir, ofende o cara, humilha o funcionário. Sabe, isso é terrível. O funcionário não errou lá por querer, a pessoa, de repente, o erro é até da própria empresa que não orientou o funcionário da forma correta dele fazer a coisa, e aí depois chamou o camarada lá. E outra coisa, que eu já vi, o camarada humilhar o funcionário no meio de todo mundo, na frente de todo mundo e na frente de cliente ainda. Cliente lá na empresa, a pessoa chegou lá no meio do saguão e esculachou com o funcionário. Humilhou o funcionário, chamou atenção feio dele na frente de colegas de trabalho e na frente de cliente. Sabe, isso acaba com a pessoa. Isso não pode acontecer nunca. O feedback positivo, ele objetiva reforçar um bom comportamento e estimular a sua repetição. Então, se o funcionário você fez uma avaliação dele,
ele tirou nota 10, está fazendo tudo bonitinho, ótimo, deu feedback para ele, procurando reforçar o que ele está fazendo de bom, estimulando ele a continuar naquele caminho, parabenizar ele, incentivar ele realmente, né, dar os parabéns, se for até possível, funcionário que está desempenhando esse bom papel, elogia em público, né? Uma coisa que o Paulo Freire também, que o Mário Sérgio Cortella fala muito, você elogia em público e corrige em particular. A hora que tiver que elogiar. Então, gente, eu já vi empresa fazer isso. Tinha uma pessoa, lógico, não vou citar nomes, era uma mulher. Quando ela precisava elogiar, ela chamava o cara lá dentro da sala dela, lá. Elogiava ele lá, ninguém via elogiando. Quando ela precisava de dar um sabão no camarada, corrigir, dava um sabão no meio de todo mundo. Ela fazia o contrário, né? Quando você tiver que elogiar, gente, procure ainda elogiar em público, né? Tiver uma reunião, o diretor, o gerente lá, o responsável pela área, foi o responsável por aquele funcionário. Eu falei, gente, eu queria aproveitar o momento aqui, todo mundo reunido, eu queria, gente, até pedir uma salva de palmas aqui para o fulano, ele tem desempenhado o papel dele muito bem feito, esse mês agora ele se destacou, ele conquistou um novo cliente para a gente, aí ele fez isso, ele fez aquilo, ele nos ajudou a implementar uma metodologia que vai revolucionar a nossa empresa, então, realmente, eu queria pedir uma salva de palmas e tal. Faça isso em público. Isso, gente, enche o ego da pessoa, faz bem para a pessoa, motiva a pessoa a trabalhar, e sem você gastar nada, sem gastar dinheiro, né? E aí você, quando for dar um feedback corretivo, em particular, chama a pessoa, conversa, discurso claro, justo, sem ofender a pessoa. Agora, esse feedback ofensivo, ó, é uma fala desencorajadora, realça os pontos negativos. E isso, gente, ela não propicia mudança. Você não faz a pessoa mudar com um feedback ofensivo, ofendendo a pessoa. E sabe, o que é ruim, a gente vê gerentes, diretores, né, fazendo, é na hora de chamar a pessoa para dar um feedback, fez uma avaliação da pessoa, vai dar um feedback, aí só ressalta os pontos negativos da pessoa. Sabe? Parece que a pessoa trabalhou o ano inteiro e não fez nada de bom, não. Ele foi lá para a sala do cara com 1 hora lá falando dos podres dela todo lá. Professor? Sim? Posso dar uma palavrinha? Claro. De uma situação que aconteceu comigo. Por favor. Eu estou estagiando agora há pouco tempo, né? Tem uns 4 meses. Passei por uma situação que a minha gerente, ela tinha me passado uma situação lá para eu resolver, só que de fato eu não li. Eu estava ocupada com umas outras coisas e não li. E quando eu questionei ela sobre aquela coisa, ela fez uma ignorância sem fim na frente de um monte de gente, onde causou, logicamente, constrangimento, né? Fiquei muito sem graça com aquilo. E assim, reconheço o meu erro de não ter lido, mas eu achava que não tinha a necessidade alguma daquilo dali, né? Sim. Fiquei chateada e tudo. Aí passou algum tempo, como é que falou, um dos donos, né? Me chamou para conversar, porque após os 3 meses, ele costuma pegar o feedback do pessoal, de saber como que está a evolução, como é que tá, o que está achando da empresa e tudo. E eu comecei a falar também dessa minha gestora. E ele falou que isso é uma coisa dela, que vem trabalhando nisso há muito tempo, que infelizmente não tem muito o que fazer porque é uma característica dela. Só que o mais estranho assim de tudo é porque ela é uma psicóloga, né? Então assim, ela é mais entendida do assunto. Ela deveria saber como tratar as pessoas. Né? Justamente. E ela não teve um pingo de equilíbrio nessa situação, né? Foi uma coisa totalmente desnecessária. Porque assim, eu fico muito triste de ver, porque é o seguinte, se você quer chegar a um cargo alto numa empresa, você está sonhando em ser
uma grande gerente, ser uma diretora de uma empresa, então você tem que se preparar. Você tem que se preparar e também se preparar psicologicamente, emocionalmente, porque você tem que estar ciente de que você vai estar comandando um grupo de pessoas e que são seres humanos. Seres humanos erram, é inevitável, não tem como, nós não somos máquina. A máquina é que erra, até erra, mas é o mínimo possível. Você programa a máquina lá, ela vai fazer o trabalho lá, a chance de errar é mínima. O ser humano, não, a chance de errar é alta. E a gente Aí, professor, depois que eu fiz essa avaliação dela, né, com um dos diretores lá, ela tem me tratado maravilhosamente bem, tem até puxado um pouco, assim, o meu saco. Eu acho que ficou com um pouco de medo, assim, de acabar falando mais coisas negativas, né, dela. E agora eu tô achando muito estranho, eu fico com o pé atrás, porque parece que a qualquer momento eu vou levar um esporro por qualquer coisa que eu fizer. Então, assim, eu tô ali num cargo de aprendizado, né? E eu acho que tem coisas que deveriam ser economizadas. Também concordo plenamente. Mas, assim, infelizmente, igual eu falei, é comum. Não são todas as empresas, não, mas é comum a gente ver por aí, tem muita empresa que o pessoal da liderança, o pessoal de cima, não está muito despreparado para lidar com pessoas. Não, eu sempre falo, nós estamos lidando com seres humanos. Os seres humanos erram, né? Nós temos os nossos problemas e tal, mas nós temos nossos sentimentos também, nossas emoções e tal. Isso não ajuda em nada. Você ouvir um sabão feio desse aí, não ajuda em nada, não. Vai atrapalhar, vai piorar. Então, o líder ele tem que ter essa consciência. Ele tem que ter um equilíbrio. O camarada errou o negócio ali, sabe? Conta até 10, espera, tal, papapá, se acalma, se concentra, chama para uma conversa, tem que conversar. Carlos, eu falei aqui na frente dos outros, nossa, é horrível, sabe? É muito chato, é ruim ouvir. É lógico, assim, quando eu erro também. Quando eu erro, eu reconheço também que eu erro e tal, né? Nós somos seres humanos, nós erramos. Então, não precisa de chegar e me humilhar, não, me chama e me mostra que eu errei. Eu vou ser o primeiro a pedir desculpa, deixa eu corrigir, e vou me certificar de que esse erro não vai acontecer mais. Eu sou o primeiro a levantar e tentar corrigir o negócio e pedir desculpa e tentar fazer a coisa certa. Então, não tem necessidade de me chamar e me humilhar, sabe? Eu acho isso muito ruim, Não consigo conviver num ambiente com esse tipo de situação. Aí, uma vez eu falei com um cara, falando do empresário, ele falou, tá, mas então eu não posso mais chamar a atenção do meu funcionário? Não só pode, como deve. Você tem todo o direito de chamar a atenção do seu funcionário. Mas o que o cara está falando ali? Chamar a atenção sem ofender a pessoa, com respeito. Eu acho o diretor, o gerente lá, o executivo lá tem todo o direito, e ele tem, na verdade, ele tem o dever de corrigir o funcionário. Se o funcionário está fazendo algo indevido, se o funcionário não está fazendo a sua função corretamente, os donos da empresa lá, o diretor tem o dever de chamar o cara e corrigir ele. Agora, é uma correção. Você corrige sem ofender, ué. Não precisa de você ofender, você humilhar, não precisa humilhar a pessoa para corrigir ela, não. Se chegar e mostrar para ela o que ela está fazendo de errado, ter uma conversa honesta, transparente com ela, mostrar para ela onde ela está errando, se colocar à disposição para ajudar. De repente ele está errando lá, falta de alguma ajuda, ele não foi bem orientado. Eu chegar e falar, olha só, você está precisando de alguma ajuda, você quer que a gente... Se eu pego uma pessoa para te explicar melhor o que você deve fazer, eu posso te ajudar em alguma coisa? Para que você realmente entenda o que tem que ser feito e não cometa mais erros? É assim que se corrige uma pessoa, né? Então, olha lá, os aspectos positivos do feedback.
O objetivo é o aprimoramento dos funcionários. Você dá faz uma avaliação, vai dar um feedback, o objetivo é melhorar o funcionário e não humilhar o camarada e acabar com a vida dele. O feedback é para motivar a pessoa. Mesmo que você vá dar um feedback corretivo, né? Mostrar para a pessoa que ela errou, como ela deve fazer, é igual o Mário Sérgio Cortella falava, ele entrava na sala e saía motivado. Tomou lá um corretivo lá, o cara mostrou para ele o que ele tinha feito de errado, como é que era para fazer, e ele saía motivado de lá. Não, então agora eu vou acertar, pode deixar comigo, já entendi, não vou mais cometer esse mesmo erro. E ela estimular a busca de melhoria. Vou procurar melhorar, vou me acertar aqui, vou me certificar de que isso não vai acontecer mais. Então, esse feedback, ele tem que ter esse fator de motivação na pessoa, de criar confiança e encorajar o aprendizado da pessoa, buscar corrigir, buscar aprender, para ela melhorar, aumentar a autoconfiança de quem está recebendo o feedback, né? Porque o que não pode, olha lá, ó, o que não funciona é isso aqui, ó. Isso aqui é o que não pode acontecer. E é o que, às vezes, a gente vê muito, gente. Sabe? Eu cansei de ver isso por aí afora e já saí de situações aí por causa disso. Olha lá, o camarada chama o funcionário lá dentro, só reclama, humilha o camarada e, no fundo, nem esclarece ainda para o cara o que ele tem que corrigir, o que ele tem que melhorar, onde ele errou. Só reclama, só fala os pontos negativos da pessoa. Isso não é dar feedback. Você tá desabafando, botando sua raiva para fora e humilhando a pessoa, né? Olha lá, diminuir a autoconfiança. Aí você diminui a autoconfiança. A pessoa vai trabalhar sem confiança nenhuma, a todo tempo com medo de errar. E outra coisa, né? Isso ocasiona um outro problema, que a pessoa ela se torna insegura. Está trabalhando lá, toda hora, morrendo de medo de fazer alguma coisa errada. Aí ela fica conferindo e reconferindo tudo, perde tempo com retrabalho, está todo o tempo morrendo de medo de tomar um sabão do líder dela, do gerente dela, lá que não é líder, é um gerente, né? Um gerentão, capataz, todo o tempo com medo, com pressão. Essa pessoa não trabalha direito. Ela, né, perdeu a autoconfiança dela, a motivação dela. Desmotivar o colaborador diante de suas falhas. E aí, olha lá, dá um feedback, fala dos erros da pessoa, tudo, reclama de tudo, e não fala dos pontos fortes. E não exalta o que ela fez de bom, ela só fala das fraquezas. Ó. Ressaltar as fraquezas e culpar o colaborador. Isso não funciona. Eu gente, tenho até uma técnica. Uma técnica que eu gosto de ensinar para as pessoas. Renata falou que a internet está ruim. Ah, meu Deus. Gente, mas o resto aí dos alunos estão ouvindo o meu áudio bem, né? A Renata está reclamando aqui. Sim, professor. Oi? Quem falou aí? Estão ouvindo bem, né? Que às vezes pode ser na internet também, que às vezes falha. Tá. Então, pessoal, olha só, uma dica que eu gosto de dar sobre isso, ó. Uma dica boa. Isso em toda situação, em qualquer situação na vida, tá? Isso é uma coisa para a sua vida, para qualquer coisa. Se você for chamar a atenção de uma pessoa, se você está liderando lá um funcionário, você é o responsável por aquele funcionário. Aquele funcionário fez algo indevidamente, cometeu um erro, algum deslize lá, seja ele o que for, e você vai chamá-lo para uma conversa. Gente, começa a conversa elogiando a pessoa, ressaltando que os pontos positivos, para depois você entrar no assunto mais delicado que você quer. Gente, isso funciona, que é uma beleza. Sabe, chama a pessoa falando, fulano, olha só, te chamei aqui,
que eu queria muito ter uma conversa com você, tá? A respeito de algo que aconteceu, mas eu quero só que você saiba o seguinte, nós gostamos muito de você. Você, desde que você foi contratado aqui, eu sempre elogiei você, eu sempre apostei em você. Sempre que eu tenho oportunidade aqui, eu comento positivamente você. Você faz o seu trabalho muito bem feito. Você é uma pessoa que a empresa tem planos para o futuro. Você tem um futuro brilhante aqui dentro da empresa, sabe? Queria que você soubesse disso. Agora, eu também queria que você soubesse que o que aconteceu essa semana, a gente não gostaria que isso acontecesse novamente. Eu fiquei sabendo, fiquei até triste sobre isso, né, da sua discussão com a sua colega de trabalho, não sei o quê. Relata o problema, né? E fala, eu só quero que você entenda que eu estou te chamando a atenção, estou te pedindo, né? É porque nós gostamos muito de você. Temos planos para você aqui na empresa aqui. E esse tipo de atitude que você tomou, esse tipo de comportamento, não é o que a gente espera de um funcionário que é um exemplo para a gente. Nós temos plano para você aqui, estamos contando com você na empresa, então esse tipo de comportamento eu não queria saber isso mais, entendeu? Ou seja, você chamou a pessoa, mostrou para ela o erro dela, corrigiu ela, falou o que você quer falar, mas você, no início, elogiou a pessoa. Quando você faz dá um feedback dessa forma, sabe, você elogia a pessoa, fala dos aspectos positivos primeiro, ela recebe melhor a crítica. Sabe? Você usa isso para você ver o quanto funciona. A pessoa recebe melhor a crítica. Agora é péssimo. Você chama a pessoa lá, ela mal sentou, você já vai esculachando a pessoa. Olha, fulano, fiquei sabendo que essa semana aconteceu isso, isso e isso, e esse tipo de atitude eu não vou aceitar mais aqui de você. Gente, a pessoa mal sentou, você já chegou e já jogou um caminhão de terra em cima dela. Sabe? Então é uma técnicazinha que é facinho. Facinho. Elogia primeiro, ressalta o que ela tem de bom, né? Fala das qualidades da pessoa e depois você entra. Só que eu soube dessa semana o que ocorreu aí, que eu fiquei até triste de saber, principalmente de uma pessoa como você, que eu tenho um carinho especial aqui. Não gostaria que isso acontecesse novamente. Então você chamou atenção, mas não foi só falar das fraquezas, você não, né, como aqui está falando, ó, só ressaltou a fraqueza, só culpou a pessoa, só falou dos pontos negativos, não. Fala dos positivos também. E aí, gente, o feedback 360 graus, que ele é o fruto da avaliação 360 graus. Nós vamos ver, né? É o processo de contribuir com o desenvolvimento funcionário da organização. O feedback 360 graus, o objetivo é facilitar a identificação de oportunidades de melhoria e orientar o desenvolvimento de metas e planos de ação, tanto em nível pessoal como organizacional. Porque a avaliação 360 graus, gente, ela é feita por diversas pessoas, ó, que estão ao redor da pessoa. É um tipo de avaliação, né? Que nós vamos falar agora na sequência. Eu já falei aqui sobre o feedback que eu queria falar. E aí, o que eu vou fazer? Eu mandei um materialzinho hoje para vocês. Nós vamos falar sobre feedback 360. Eu vou passar um trabalho para vocês sobre o feedback, sobre a avaliação 360 graus. Então, gente, ó, esse materialzinho que eu mandei em PowerPoint hoje, eu quero, por favor, vocês entendam, eu expliquei no início da aula, né? Não é mais material que eu estou mandando, não, porque o assunto é o mesmo, é só que esse assunto que está aqui é tirado do livro do Chiavenato, que é o mesmo assunto que está no livro que está lá no Moodle. E como eu já tenho essa aula pronta em PowerPoint, eu acho que PowerPoint é mais fácil para eu passar para vocês aqui, para você ler. Se eu for pegar lá do livro, lá para a gente ler aqui o livro, não vai funcionar. A letra pequenininha, né? Então, nesse PowerPoint, eu vou usar ele aí ao longo dessas próximas aulas todas aí também, né? Cada dia a gente pega um pedaço aí e fala, tá? Mas nesse material, ó, ele está falando conceito de avaliação de desempenho, né? Então, depois você dá uma lida com calma. Eu vou dar uma puladinha em alguma coisa aqui, mas só
rapidamente pegar só um pedaço do trecho do que é Venato aqui, para a gente ler e entender. É um processo dinâmico que envolve o avaliado, seu gerente, seus relacionamentos, representa uma técnica de direção imprescindível na atividade administrativa de hoje. É um excelente meio pelo qual se localiza problemas de supervisão e gestão. Então, olha para que serve, o que é uma avaliação de desempenho. É uma ferramenta que a empresa tem para avaliar os funcionários, avaliar a supervisão, a gestão, como é que ela está, né? Avaliar a integração das pessoas à organização, se aquela pessoa está bem integrada na organização, para você tentar identificar, localizar possíveis dissonâncias ou carências de treinamento, né? Porque nós vimos sobre treinamento, né? Então, a avaliação, ela serve também para você tentar identificar que tipo de treinamento aquela pessoa está precisando, aquele funcionário, aquele setor está precisando, né? E, a avaliação serve também na construção de competências, né? Para você entender que tipo de competência que você precisa trabalhar naquelas pessoas, para você preparar o treinamento em cima do que foi avaliado. Então, a avaliação de desempenho também, né? A gente viu no último assunto nosso lá, treinamento e desenvolvimento. O treinamento e desenvolvimento, ele é preparado com base no que foi avaliado, né? E consequentemente, ela estabelecer programas para melhorar continuamente o desempenho humano. Para isso que você faz a avaliação do desempenho. Então, né? Por que você deve avaliar? Por que a gente precisa avaliar o desempenho? Então, olha lá, o que a Venato fala. As principais razões pelas quais as organizações estão preocupadas em avaliar o desempenho são como é que você vai recompensar seus funcionários? Como é que você vai promover? Como é que você vai dar um tipo de bonificação? Como é que no final do ano você vai dar um tipo lá, uma participação nos lucros? Se você não tem um sistema de avaliação, aí sabe o que acontece, gente? O que eu também já vi muito em empresas por aí. Não tem nenhum tipo de avaliação de desempenho na empresa. E chega no final do ano, a diretoria resolve premiar com participação nos lucros alguns funcionários. Mas aí como é que ele está dando uma premiação de final de ano, dando um bônus para alguns? Não dá para todo mundo, dá para alguns. Aí quem não recebeu se sente injustiçado, porque o cara vai pensar, eu mesmo já passei por isso, eu falo, gente, final do ano eu soube que alguns aí ganharam premiações, bonificações, 14º, participação no lucro, eu não ganhei nada, e aí? Não teve uma avaliação, não teve nada? Que critério que a empresa usou para recompensar certos funcionários? Se você não tem uma avaliação. Agora, se foi feita uma avaliação sua, uma avaliação transparente, dentro de uma metodologia, uma avaliação honesta, a sua empresa vai poder te justificar por que você não vai participar no final do ano do bônus. Véio. Sua avaliação não foi boa, por isso, por isso e por isso. E aí, isso vai te estimular. Você vai falar, tá bom, então, agora eu já sei aonde eu estou errando, aonde eu errei, próximo ano eu vou corrigir, que no próximo ano eu também quero ganhar o meu peru de Natal no final do ano, né? Sim. Isso também teria a ver com, tipo assim, fim do ano, quando é comemorado Natal, Ano Novo, essas coisas, a empresa sempre faz, tipo uma festa, tipo uma ceia lá, né, para comemorar com todo mundo, essas coisas. Essa premiação, ela poderia ser feita ali, né, também, com todo mundo já presente. Mas, assim, a empresa onde eu trabalho, ela não faz esse tipo de avaliação que você está falando agora. Mas ela presenteia, entendeu? Os funcionários, tipo, com televisão, ar-condicionado, micro-ondas, essas coisas, viagens, restaurante. Mas não seria meio que assim, o cliente faltou,
o funcionário faltou, essas coisas, não. Ela bota todo mundo. Isso também seria como uma avaliação para todo mundo, ou não? Entraria como Não, mas avaliação, não. é isso que eu falei. Se sua empresa, se essa empresa ela está premiando certos funcionários com base em que se não foi feita uma avaliação, não tem um sistema de avaliação. Isso deve ser feito todo um planejamento, né? Nós vamos ter um sistema de avaliação e tem toda uma política de premiação. Para ser promovido, seria a mesma forma também, né? Oi? Para ser promovido da mesma forma também, né? Uma avaliação. Mas assim, e quando a empresa ela promove uma outra pessoa que talvez, ao seu ver, não, tipo assim, não seria justo. Então, é exatamente o que eu estou falando. É para tentar evitar qualquer tipo de injustiça. Porque olha aqui o que está nesse texto, lá, ó, recompensas, ó, estou falando, ó, justificar os aumentos salariais, justificar promoções, transferências e, às vezes, até demissões. É a meritocracia, né? Você vai premiar quem mereceu, quem realmente foi bem avaliado, vai promover quem realmente foi bem avaliado, vai transferir para lugares melhores quem, porque senão é o que eu falo, que eu já vi acontecer demais. Em empresas aí, promove uma pessoa lá, ninguém sabe por que foi promovida. A empresa nem tem avaliação nenhuma. Sabe? Aí dá aquele senso de injustiça. Sensação de injustiça, porque aí está promovendo fulano porque ele é puxa-saco lá de alguém lá, ele é protegido do diretor, é amiguinho de não sei quem, sabe? Então isso, infelizmente, acontece em algumas empresas por aí, o que numa empresa séria, você vê que numa empresa séria aí, uma coisa, né, desse tipo não acontece, né, de diferenças salariais altas para pessoas que exercem o mesmo cargo, fazem a mesma função. Então, isso tudo, por isso que a empresa tem que ter um planejamento de cargos e salários, né? Com os cargos, os níveis salariais e tal, um planejamento de avaliação de desempenho, planejamento de treinamento, um planejamento das premiações, com base nas avaliações que são feitas. Né? E um planejamento de crescimento profissional, uma política de carreira dentro da empresa lá. À medida que você for sendo bem avaliado nas avaliações, aí a pessoa vai subindo dentro da empresa, vai sendo promovido com base em boas avaliações que ela vem recebendo, e que as avaliações sejam justas, né? Que não pode a empresa não está bem... Acontece, a gente vai ver os erros dessas avaliações, às vezes, a empresa não está bem preparada, não foi bem treinada para fazer as avaliações, e aí o pessoal de cima lá dá certas avaliações melhores para aquelas pessoas que eles gostam mais, sei lá, sabe? Protegendo algum, protegendo o outro. Tem que ser uma coisa bem transparente, bem honesta, bem justa. Que uma coisa que mais causa insatisfação de funcionário é esse senso de injustiça. Né? Você está lá ralando igual uma maluca, lá trabalhando, igual fazendo tudo lá, e não ganha prêmio, não é promovida, não acontece nada. Aí uma outra pessoa lá que não faz a metade do que você faz, ganhou prêmio no final do ano, ganhou viagem, foi promovida. Ué, acabou, né? Como é que você vai se motivar? Não é? Tem alguém aí que já passou uma situação parecida, já viu isso em empresa? Eu já cansei de ver. Eu já passei por isso também. Por uma situação. Eu já cansei de ver isso por aí. Eu passei por uma situação também, assim, mas eu fiquei feliz, né, pela pessoa que era do mesmo setor que eu. Aí eu fiquei feliz por ele, sabe? Mas eu também, como assim? Eu desanimei um pouquinho, sabe? Em questão disso, porque a empresa... A gente fazia praticamente as coisas assim, mas a empresa preferiu promover 2 pessoas
mas não me promoveu, não. Mas, enfim, eu fico feliz. A minha hora vai chegar. Camila falou, é a coisa mais comum. E é comum você ver isso por aí afora. Gente, eu sonho da minha vida, uma hora eu vou ter a minha empresa, se Deus quiser, vou tocar a minha vida sozinho aí, vou abrir a minha empresa, se Deus quiser, uma hora que eu tiver a minha empresa bem estruturadinha, é o que eu mais sonho, sabe? É botar esses troços tudo em prática. Porque, infelizmente, as empresas por onde eu passei, eu não tive oportunidade muita de chegar e aplicar muita coisa. Eu era gerente comercial, meu negócio era vender a empresa lá. Já atuei já nessas áreas de recursos humanos um pouco lá. Ajudei a estruturar um recurso humano de uma empresa e tal. Mas depois eu segui meu caminho lá na minha área de marketing e tal também. Mas o sonho da minha vida é eu ter minha empresa para mim botar isso tudo que eu falo em prática. Sabe? Ter uma política boa de avaliação, uma política de treinamento, uma política de premiação, de promoção, para a pessoa crescer lá dentro da empresa. Tudo com base na meritocracia, tem que ser por mérito. Fez o papel bem feito, vai ganhar premiação, vai ganhar promoção, vai ganhar participação no lucro, não fez, vamos treinar essa pessoa, o que está faltando? E sem desrespeitar ninguém, sabe? Sem desrespeitar, eu acho a pior coisa que a empresa mais tem que pensar, sabe? Nós estamos lidando com seres humanos, né? Se Deus quiser, Júlia, eu vou dar emprego para vocês todos. Deus quiser, no início do ano aí, eu tô colocando em prática meus planos aí, se Deus quiser. Tô terminando lá um trabalho que eu tô dando uma consultoria para uma empresa aí. Se Deus quiser, em breve, aí eu vou estar com a minha empresa, vou ter a oportunidade de ajudar vocês aí também, nós vamos trabalhar junto. Então, olha só, quais as outras coisas? Então, por que a gente deve avaliar desempenho? Para recompensar, né? De a forma justa, correta, para dar retroação, avaliação, proporciona conhecimento a respeito dos resultados e desempenho das atitudes e competências, para você poder dar um feedback, né? Retroação é meio que um sinônimo de feedback. Como é que eu vou dar um feedback? Como é que eu vou dar um retorno para a empresa se eu não tenho um sistema de avaliação? Senão fica muito subjetivo, né? Tem muita empresa aí eles ainda fazem alguma avaliação, tudo subjetivamente. Observando o cara lá ao longo do ano, e no final do ano falar, gostei muito esse ano, você realmente trabalhou direitinho. Mas isso não é avaliação, né? Para desenvolver pessoas, gente, permite que cada colaborador saiba exatamente quais são os seus pontos fortes e os seus pontos frágeis, onde ele precisa melhorar. Você vai ressaltar o que ele fez de bom, estimular ele a continuar fazendo aquilo lá que ele fez de bom e vai mostrar para ele aonde ele precisa melhorar, né? O objeto de melhoria e o que tipo de treinamento você precisa preparar para aquela pessoa. E, gente, olha só, então, uma coisa bacana, né? Essa avaliação, o feedback bem dado, ele tem que ser assim. Imagina você como funcionário, a empresa faz a sua avaliação, te esclarece como você vai ser avaliada, você participa da avaliação e depois você é chamada para receber o seu feedback. E aí o seu superior te elogia, ressalta os seus pontos que você fez muito bem feito, dá os elogios necessários, né? Te estimula a continuar com aquele procedimento daquela forma, mas vem cá agora, Rose, deixa eu te falar aqui, isso aqui, são os pontos que eu acho que você precisa melhorar. Inclusive, eu já até passei para o RH isso, o RH já até trouxe um planejamento de treinamento para você. Olha que bacana! O quanto você não vai ficar feliz com isso? Ou seja, a empresa está te mostrando aonde você precisa melhorar. Te chamou atenção para isso são os aspectos que eu acho que você precisa melhorar aqui. Sua avaliação aqui não foi legal. Eu acho que você precisa melhorar nisso. Inclusive, aqui, já tem até um planejamento aqui, que o RH preparou de treinamento para você. Então, agora, esse próximo ano,
nós já vamos começar nas datas tais, você vai passar pelos treinamentos, que a gente espera que no próximo ano você não tenha nada, não deixe nada a desejar. Então, olha que bacana, né? Você vai se sentir até feliz. Olha que bacana, a empresa está me mostrando aonde eu preciso melhorar e já preparou um treinamento para mim. Né? Então, isso estimula a pessoa a se desenvolver. O que mais? Melhora relacionamento, né, gente? A avaliação permite que cada colaborador possa melhorar seu relacionamento ao seu redor, com seu gerente, com seus pares, com seus subordinados. Saber como essas avaliam o seu desempenho. Melhora a percepção. A avaliação proporciona meios para que cada colaborador saiba o que as pessoas ao seu redor pensam a seu respeito. Isso nós estamos falando da avaliação 360 graus, nós vamos falar dela, né? Quando a gente faz a avaliação 360 graus, todas as pessoas que têm contato com o colaborador que está sendo avaliado participam da avaliação. Quando ela é bem feita, né, a gente vai ver que tem que tomar um certo cuidado, né, para que isso você não esteja dando um tiro no pé. Se for mal feito também, pode causar um pouco de ressentimento na pessoa. Tá? Nós vamos falar já da avaliação 360 graus. O potencial de desenvolvimento, a avaliação proporciona meios para conhecer em profundidade o potencial de desenvolvimento dos seus colaboradores. Eu já tinha falado, né, a fim de definir programas de treinamento e desenvolvimento, sucessão, carreiras. Quando você faz um programa de avaliação bem feito, você consegue enxergar aqueles que têm mais potencial de crescimento dentro da empresa, né? E para aconselhamento, é o momento de você dar aconselhamento, dar orientação para o colaborador, né? Oferece informações ao gerente e ao especialista de RH sobre como fazer aconselhamento e dar orientação aos colaboradores. Tem o lado que a gente precisa refletir, como eu falei ali, para que isso não vire um problema. Em vez de vir a ser uma solução, vira a ser um problema dentro da empresa, a tal da avaliação. Olha lá, os pontos fracos, o que a Venato fala, que, né, a gente precisa tomar certo cuidado. Quando as pessoas envolvidas na avaliação do desempenho a percebem como uma situação de recompensa ou punição pelo desempenho do passado. Tem que tomar cuidado, né? Porque a avaliação, ela avalia o momento presente, o ano ali, você está ali ao longo do ano avaliando a pessoa. E, às vezes, tem empresa que aproveita aquele momento para chamar a atenção do colaborador e, às vezes, punir ele por uma coisa que aconteceu lá no passado. O passado, gente, é o passado, já foi superado, né? A gente espera que já tenha sido superado, né? Agora, a avaliação, ela está sendo feita a avaliação do momento presente do profissional. Aquilo lá do passado lá, eu espero que já tenha sido corrigido, ele já tenha sido chamado a atenção, ele já tenha sido punido, aí você não tem que ficar levantando defuntos, né? Levantando defuntos e ainda dar uma avaliação ruim para a pessoa por uma coisa que ela cometeu lá no passado dela. Então, um outro, quando a ênfase do processo repousa mais no preenchimento de formulários e passa a ser simplesmente uma burocracia dentro da empresa, igual também eu já vi, né? Manda o funcionário preencher um monte de formulário, e aquilo acaba não sendo objetivo, não trazendo realmente o que aquilo precisa realmente mostrar, que é a avaliação do funcionário. Quando as pessoas avaliadas percebem que o processo como injusto ou tendencioso, tem que se tomar um cuidado, sabe? A empresa que está se propondo também a fazer avaliação de desempenho, ela precisa se preparar, precisa preparar a gerência, precisa preparar, tem que haver uma preparação. Preparar os próprios colaboradores e as pessoas que vão fazer as avaliações, que vão participar, né? Para que não fique uma coisa meio tendenciosa e o funcionário se sinta injustiçado com aquele tipo de avaliação. A avaliação não refletiu exatamente o que deveria ter sido feito, né? Às vezes acontece, a gente vai ver, né,
na avaliação 360 graus, pode acontecer, a empresa tem que tomar o cuidado de não deixar isso acontecer. É daquelas pessoas que estão participando da avaliação aproveitar o momento para querer prejudicar alguém. Sabe? Tem alguma mágoa, algum ressentimento contra alguma pessoa lá dentro da empresa, pode ser de coisas passadas, que já foram superados, mas aí você é chamado para participar de uma avaliação de um funcionário, e aí, sabe o que acontece? Junta um grupinho, fala, vamos aproveitar o momento, né? Nós vamos participar da avaliação do fulano, vamos aproveitar o momento e vamos também acabar com a vida dele. E aí aquilo não refletiu exatamente a realidade, as pessoas aproveitaram o momento ali para avaliar mal uma pessoa, para se vingar, para, sei lá, alguma situação lá do passado que aconteceu, que ficou uma mágoa, algum ressentimento lá entre as pessoas. Ou quando os comentários desfavoráveis do avaliador conduzem a uma reação negativa e de não aceitação por parte do avaliado. O avaliador tem que tomar também cuidado na hora de dar o feedback, né? Às vezes ele vem com algum tipo de comentário desfavorável, negativo, que pode prejudicar o processo. Quando a avaliação é inócua, sem sentido, né? Está baseada em fatores de avaliação que não conduzem a nada e não agregam valor a ninguém. Sabe? Então, a avaliação ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter uma metodologia, a empresa tem que se preparar, tem que preparar as pessoas, né? O objetivo daquela avaliação, para que está sendo feita, uma política de premiação e de promoção, uma política de treinamento. Então, aquela avaliação serviu para mostrar que tipo de treinamento as pessoas estão precisando. Então, é um processo sério, né? Muito bem feito. Tem que ser muito bem feito. E aí, gente, quem que deve avaliar o desempenho? Essa aqui é a pergunta, né? Quem que avalia? Vocês já viram ontem com a Fabiana que tem vários tipos de avaliação de desempenho. Que aí aqui eu vou até pular um pouquinho ali o assunto para não ficar demais repetitivo. Né? Mas olha só, existem vários tipos de avaliação. Tá? Gente, o que a Renato está falando aqui? As organizações utilizam diferentes formas a respeito de quem deve avaliar. As mais democráticas e participativas proporcionam ao colaborador a responsabilidade de se autoavaliar. Tem a autoavaliação, né, que é uma. Outras organizações atribuem a responsabilidade ao gerente imediato, que é a 90 graus. Outra procura interagir o gerente e o subordinado, que é a 180, nós vamos ver. E outras utilizam a 360 graus. Então, quais os tipos? Quem que deve avaliar? Você tem os tipos de avaliação. A gente pode separar, pessoal, tipos de avaliação e métodos de avaliação. Então, primeiro, a empresa precisa definir tipo de avaliação para depois definir qual a metodologia que ela vai utilizar. Então, olha só. Aqui, nesse ponto, eu preciso falar do trabalhinho lá com vocês. No início da aula, as pessoas me falaram que parece que a Fabiana ontem falou com vocês sobre esses tipos de avaliação. A autoavaliação, que é quando a própria pessoa se autoavalia. Aí, na próxima aula, eu posso até entrar de novo no assunto, se for o caso. Mas eu prefiro, né, falar sobre a avaliação 360 graus e passar o trabalho para vocês. A gente vai ter 3 aulas aí. Esse material ele vai ser utilizado ao longo das 3 aulas, tá? Então, você tem a autoavaliação. Aí tem aqui as vantagens e as desvantagens dela, que na próxima aula, se for o caso, eu volto nesse assunto aqui. Você tem a avaliação 90 graus, que é o gestor imediato da pessoa que avalia ela, né? O líder, praticada pelo líder imediato na hierarquia funcional, gerente da pessoa, né? Que vai avaliar ela.
Então, aqui a gente tem vantagens e desvantagens desse método, desse tipo de avaliação, que na próxima aula se for o caso, a gente volta, eu vou ver o que eu vou planejar para a próxima aula. Se for o caso, eu estou pulando um pouquinho, porque a Fabiana já falou com vocês também, tá? Mas a próxima aula, se for o caso, eu volto aqui no assunto. Então, a 90 graus, o líder imediato avalia a pessoa. Aí você tem a 180 graus. Isso, né, gente? Tem pessoas que falam que eles não veem muita alusão desses termos, 90, 180 graus, com a geometria, não, né? Mas a gente consegue enxergar um certo sentido. 90 graus é o cara, o líder imediato avalia a pessoa. A 180 graus é as duas pessoas se avaliando, se conversando, fazendo avaliação. O líder de um lado e o avaliado de outro. Né? Então, há uma possibilidade de trocas, né? Com transparência, clareza, objetividade. Aí, o que isso aqui foi tirado de um site. Ó. Essa talvez seja a avaliação de desempenho mais tradicional e utilizada até os dias de hoje, principalmente empresas grandes. Usam muito essa avaliação 180 graus, que é feita pelo líder em conjunto com a pessoa que está sendo avaliada. Tá? 180. Aí tem também as vantagens e as desvantagens, que, se for o caso, na próxima aula a gente faz uma reflexão maior sobre vantagens e desvantagens de cada uma. E tem a 360 graus, tá? Que aí, a 360 graus, aqui nesse material, eu falo que mais à frente eu vou voltar nesse assunto, mas eu vou entrar nele, eu vou dar uma puladinha aqui, para a gente poder falar da avaliação 360 graus, e eu passar uma atividadezinha para vocês fazerem, para a próxima aula a gente refletir sobre essa atividade. E na próxima aula, então, nós falamos sobre os tipos de avaliação, né? Vamos recapitular. Autoavaliação, 90 graus, 180 graus, 360 graus. Que a Fabiana também já tinha falado com vocês. E aí, na próxima aula, eu vou entrar falando dos métodos de avaliação. Que aí eu tenho um materialzinho bem legal, tirado do livro do Chiavenato, onde a gente vai ver vários tipos de avaliação mesmo. Ó, métodos, metodologias, ferramentas. Tem escalas gráficas, eu vou mostrar para vocês como que ela é feita. Tem um exemplo aqui de um método, de uma avaliação de escala gráfica. Nós vamos, na aula que vem, ver também vantagens e desvantagens. Vamos ver a escolha forçada, é uma outra metodologia, uma outra ferramenta. Tem um exemplo aqui, aí na próxima aula eu falo com mais detalhes. A gente vai pegar esses assuntos para ver. Tem vantagens e desvantagens. Aí vamos ver também a pesquisa de campo, que é uma outra metodologia de avaliação de desempenho. Tem um exemplo aqui, tá? Para mostrar para você entender como é que ela funciona. Tem as suas vantagens e suas desvantagens. Nós vamos refletir na próxima aula. Na próxima aula eu vou pegar só esse assunto aqui. Método de incidentes críticos. Aí eu tenho também um exemplo, que aí eu vou explicar para vocês como é que utiliza essa metodologia. Tem também vantagens e desvantagens desse método. E aí, tem as novas abordagens, que uma delas é a tal da avaliação 360 graus. Que aí, ó, eu vou dar um pequeno intervalo, são 8 horas. É um pequeno, tá, gente? 5 minutos apenas, que é só para mim poder abastecer minha água que acabou. 5 minutinhos, eu vou voltar. Eu vou falar sobre como é feita essa avaliação 360 graus, das vantagens e as desvantagens dela, e vou mostrar para vocês um exercíciozinho, que é um caso bem bacana, chamado caso Firestone. Vou mandar ele no grupo agora, lá para vocês, tá? Vou ler o exercício aqui com vocês, vou explicar o que é para ser feito. Ele é para ser feito até no PowerPoint, mas eu já vou mandar, daqui a pouco eu vou mandar lá no grupo. Vocês vão fazer no PowerPoint, ó. Eu já fiz o esboço do PowerPoint já aqui, ó.
com as respostas dos exercícios. São 5 slides só. Não é muita coisa, não. 5 slidezinhos respondendo a esse exercício aqui. É um exercício interessante sobre a avaliação 360 graus. Aí, a hora que eu voltar do intervalo, eu vou passar isso aqui tudo para vocês. Vocês vão fazer esse exercício em casa, preparar esse PowerPointzinho, 5 slides só, e na próxima aula a gente faz um debatezinho. Eu falo sobre aqueles métodos tradicionais de avaliação de desempenho, depois eu abro espaço para a gente poder fazer um debatezinho. Tá, gente? Olha só, então 5 minutinhos, 8h05, 8h06, eu estou voltando aí. Tá, beleza? Professor, só queria saber se esse PowerPoint é para te enviar por e-mail, por onde que a gente envia? Esse aqui? Já eu falo. Isso que o senhor... Não, vocês vão apresentar na próxima aula. Os tá, grupos que quiserem, não precisa de todo grupo apresentar, não. Aqueles grupos que se sentirem mais à vontade de apresentar, apresenta, para a gente poder ver o que cada grupo preparou. Vocês vão preparar um modelozinho de um questionário, eu vou explicar para vocês como fazer. Tá bom, então. Pessoal, então vamos dando sequência aqui no que a gente estava falando. Como eu disse, eu vou, na próxima semana, eu mandei esse material aí de PowerPoint aí, que é para a gente usar para essas aulas aí para frente. Então, na próxima aula, eu vou voltar nos assuntos ali para trás, que eu dei uma avançadinha, nos outros métodos de avaliação de desempenho. Porque eu queria dar esse trabalhinho sobre a avaliação 360 graus, passar para vocês fazerem, que é um trabalhinho prático que ajuda bastante o aluno a ele realmente entender o assunto, porque é um assunto, assim, dos mais principais quando a gente fala de avaliação de desempenho. Essas grandes organizações por aí afora, hoje, empresas modernas, empresas bacanas, só falam de avaliação 360 graus, tá? Nós vamos ver na próxima aula os métodos tradicionais de avaliação de desempenho, que ainda são usados ainda, né? Não quer dizer que hoje só se usa avaliação 360 graus, que hoje a empresa tem que estar bem preparada para poder utilizar esse tipo de avaliação. Então, tem muita empresa que ainda usa avaliações tradicionais ainda, a gente vai ver na próxima aula. Mas a avaliação 360 graus, ela hoje tem uma importância maior. Essas grandes organizações hoje utilizam, tá? O nosso trabalho vai dar uma simulação aí sobre a aplicação disso, tá? Vamos ler um pouquinho a teoria do Chiavenato aqui, ver o que ele está falando, e depois a gente vai lá para o trabalho. Explicado o trabalho, já libero vocês aí. Vamos lá, 360 graus trata-se de uma avaliação que é feita de modo circular por todos os elementos que mantêm alguma forma de interesse. Professor, Oi? rapidinho. Você está dividindo a tela, não, né? Compartilhando a tela? É? Tô. Você não está vendo, não? É porque no meu não está aparecendo, não. Só está aparecendo na tua cara. Não está aparecendo lá minha tela do PowerPoint? Não, aqui não. Eu estou esse tempo todo olhando para tua cara. Gente, Aqui tá aparecendo. então, tá Aqui tá normal. Tá bom. Da turma. Todo mundo tá vendo o meu PowerPoint? Tô sim, professor. Eu acho que Professor, eu não tô vendo também, não. tem que apertar no outro para poder fixar. Eu não tô conseguindo ver, professor. Ah, eu vi! Não é possível, gente. Mas aí é alguma coisa qualquer aí no seu, sei lá, no smartphone seu ou no seu Professor, computador. eu também não tô vendo o senhor, mas a sua apresentação eu não tô vendo. Por que vocês não me Tenta falaram? apertar no outro perfil dele que consta na aula e bota para fixar que vai aparecer. É como se tivesse duas contas do professor, uma transmitindo a tela e a outra transmitindo a visão dele. Sim, então, isso que eu tô falando. Só que aqui não tá aparecendo. Tá aparecendo a cara dele.
Tem um outro perfil. Os dois perfis estão aparecendo isso? Olha aqui, ó. Eu Agora apareceu. Viu? Então, é porque você tinha que clicar no outro negócio. Não, mas eu não cliquei em nada, não. Aí, ó, tô desde o início, eu tô mostrando o meu PowerPoint aí para todo mundo, velho. Não, tudo bem, professor. Eu tava ouvindo a sua aula, só que eu estranhei, como você começou a falar do trabalho, aí eu achei que você ia passar, entendeu? O PowerPoint. Mas tudo bem, eu tava ouvindo a sua aula, mas era só para poder fazer esse exercício aí com você, acompanhando com as imagens. Mas obrigada. Não, mas agora você tá vendo aí o meu PowerPoint, ó. Tô vendo sim. Obrigada, tá? Tem alguém que não está vendo? O meu também não estava aparecendo e agora apareceu. Agora apareceu sem fazer nada. Foi isso que aconteceu no meu. Mas tô desde o início, eu não mexi em nada. Eu tô desde o início aqui com ele no modo de apresentação aqui, tá, velho. O resto da turma, pelo que eu tô vendo, tava todo mundo acompanhando, né? Não, tudo bem, professor. Era só uma dúvida mesmo, mas obrigada, tá? De verdade. Não, é isso, pode interromper. Aí, ó, eu vou abrir meu PowerPoint aqui agora. Tá vendo? Tá todo mundo vendo, né? Tá a tela do PowerPoint escrita avaliação 360 graus. Caramba, agora aí. Dá para ver sim, professor. Tá. Então, vamos embora lá. Ela é feita de modo circular por todos os elementos que mantêm alguma forma de interação com o avaliado. Bom, vamos dar um exemplinho ali. É uma forma mais completa de avaliação pelo fato de produzir diferentes informações vindas de todos os lados. A avaliação 360 proporciona condições para que o colaborador se adapte e se ajuste às várias e diferentes demandas que recebe do seu contexto de trabalho ou de seus diferentes parceiros. Todas as pessoas que trabalham, colegas de trabalho, cliente, fornecedor. O avaliado, contudo, fica na passarela, sobre os olhos de todos, o que não é nada fácil. Por isso que tem que ser bem feito, a empresa tem que se preparar para fazer, tem que haver toda uma preparação. Pode se tornar vulnerável se não for bem preparado, ou se não tiver a mente aberta e receptiva para esse tipo de avaliação ampla e envolvente. Que olha só, na verdade, o funcionário lá, o avaliado, olha aqui por quem que ele vai estar sendo avaliado, ó, pelo gerente dele, pelos executivos, diretores lá da empresa, pelos colegas no mesmo nível, pelos subordinados dele, pessoas que estão abaixo dele, se ele já tiver um cargo, né, que ele tenha pessoas que ele comanda, por clientes internos, outros tipos de funcionários da empresa, de outros setores, né? Por clientes externos, clientes mesmo da empresa, cliente de fora. Por fornecedores que tenham algum tipo de contato, né? Se tiver contato com o fornecedor, né? Tem que a pessoa, para avaliar, tem que ter interação com aquela pessoa. Por outros gerentes de outros setores. Sabe? Então, assim, é um tipo de avaliação que a gente vai ver que ela tem as suas vantagens, mas ela também tem os seus contras também, tem que haver todo um cuidado, e nós vamos ver já já. Vamos ver lá os prós primeiro, né? Qual a vantagem desse tipo de avaliação? Porque que muita empresa hoje adota. É um sistema mais compreensivo e as avaliações provêm de múltiplas perspectivas. Porque quando você faz aqueles outros tipos lá, por exemplo, a 90 graus, né? É o gerente e o avaliado só. Eles ali estão conversando, tendo uma troca, os dois vão em conjunto fazendo a avaliação. Agora, quando você faz uma 360 graus, tem perspectivas de outras pessoas, né? Você vai poder comparar as perspectivas de pessoas diferentes. Então, a qualidade da informação é melhor também. Complementa as iniciativas da qualidade total. Você pode perceber que muita empresa aí grande que adota esse tipo de avaliação, elas também, uma boa parte delas, estão adotando porque elas passaram por programas de qualidade total.
Não sei se vocês sabem, mas existe um MBA que é muito bom, chamado GQT, Qualidade Total. Gestão da Qualidade Total. É GQT, Gestão da Qualidade Total. É um MBA famoso que tem por aí afora. Eu sei que na Federal de Niterói, aqui na UF, tem. Eu tinha uma vontade, uma vez eu estava morrendo de vontade de fazer esse MBA, sabe? Então, empresas que implementam a qualidade total, né, que ela ganha uma marca, né, a empresa ela ganha uma certificação, né, de ter implementado a qualidade total. Você pode observar que, normalmente, esse tipo de empresa faz uma avaliação 360 graus. Enfatiza os clientes internos e externos e o espírito de equipe. Todo mundo avaliando a pessoa, cliente interno, cliente externo, as pessoas da equipe. A retroação fornecida pelo entorno permite o autodesenvolvimento do avaliado. O avaliado está sendo avaliado, a pessoa está sendo avaliada por diferentes perspectivas, recebendo um feedback de diferentes pessoas, diferentes perspectivas, né? Ela vai ter muito mais condições de se autoavaliar e se autodesenvolver, né? Agora, tem um probleminha, né? Lá, os contras. É administrativamente complexo para combinar todas as avaliações. A retroação pode intimidar e provocar ressentimento no avaliado. Tem que se tomar um cuidado, né? De que tipo de cliente que está avaliando o avaliado, que tipo de fornecedor, né? Dependendo do resultado da avaliação, pode causar constrangimento, pode causar ressentimento, né? Pode envolver avaliações conflitivas emitidas sob diferentes pontos de vista. Então, a empresa também, que quando receber a avaliação, for analisar, tem que tomar um certo cuidado, né? Porque um cliente pode avaliar de uma forma, um colega de trabalho pode avaliar de outra forma, o fornecedor pode avaliar de uma forma completamente diferente. Pode haver um certo conflito nas avaliações. Então, a empresa também tem que estar preparada. O RH, que for pegar o resultado para avaliar aquilo com todo critério, para saber entender. E se houver uma divergência muito grande de perspectivas diferentes, por que houve aquela divergência, né? Tentar entender, né? Tentar entender aquilo para depois até saber como passar aquilo para a pessoa, né? O resultado da avaliação. E tentar entender o porquê que houve essa divergência. Uma pessoa interna avalia de um jeito, uma pessoa de fora avalia de outro, né? Um gerente do setor, o gerente dele avaliou de um jeito, e o gerente do outro setor avaliou de outro. O que está acontecendo? Né? Quem está certo? Então, tem que tomar um certo cuidado aí. E as pessoas, ó, o que tem que tomar cuidado também, ó, as pessoas podem fazer conluio, se juntar, né? Para dar uma avaliação inválida para uma outra pessoa, porque quer avacalhar a vida daquela pessoa. Então, dependendo do resultado que vier da avaliação, a empresa tem que tomar um certo cuidado por que aquela avaliação foi daquele jeito. Será que houve esse joguinho aí dos colaboradores de querer prejudicar a pessoa que está sendo avaliada? E se houve, por que houve, então, né? Por que as pessoas... A avaliação, o RH, a empresa tem que tomar cuidado de entender, né? Se a avaliação foi meio tendenciosa. O pessoal parece que se juntou para prejudicar alguém. E se houve isso, das pessoas juntarem para prejudicar, por que houve? Tem que entender, né? Tem que entender. A gente não pode ir tirando conclusões precipitadas, né? Sem primeiro entender o porquê que aquele resultado deu daquela forma, se deu daquela forma, tá? Então, pessoal, próxima aula também eu vou falar um pouco, talvez na última aula, de BSC, Balanced Scorecard, bem legal também, é uma metodologia bem legal. Mas vamos lá, então, para o exercício. Deixa eu, em primeiro lugar, mandar o exercício lá no grupo, que eu acabei esquecendo, gente. Oh, meu Deus do céu. Então, vamos lá, meu hoje, ó. Atividade, caso, Firestone.
Tem um texto inicial aqui falando um pouquinho da empresa, que eu gosto de sempre, né, para o aluno poder entender de qual empresa está se tratando, né? Tem um históricozinho aqui, mas vamos ler tudo para que não fique dúvidas. A Firestone é a segunda maior empresa de pneus dos Estados Unidos, com 18% do mercado norte-americano. Produz e comercializa pneus e produtos de borracha para automóveis, caminhões, ônibus, tratores e aviões. Então, Firestone é uma empresa que fabrica pneus, uma empresa americana. As lojas funcionam como um meio de linkagem vital com os consumidores, né? Para o consumidor ir lá, para queixar de alguma coisa, ter uma orientação, comprar o produto e tal. Os gerentes de lojas, ela tem várias lojas espalhadas lá nos Estados Unidos, né? E cada loja tem um gerente. Então, os gerentes de lojas constituem o recurso-chave na determinação das vendas e dos lucros da empresa. O desempenho dos gerentes das lojas é avaliado anualmente apenas pelo superior imediato. Então, olha lá. Ó. Hoje, atualmente, o gerente da loja, ele só é avaliado pelo superior imediato dele. Os gerentes das lojas têm várias responsabilidades, conforme a seguir. Assegurar o máximo volume de vendas e lucro para a empresa. O gerente de loja supervisionam as fases de operações das lojas, então eles supervisionam as vendas, o merchandising, que é a publicidade nos pontos de venda. Eles supervisionam atendimento aos clientes, eles supervisionam o estabelecimento de política de preços. Então, o gerente da loja supervisiona todas essas operações, vendas, merchandising, que é a propaganda no ponto de venda, atendimento ao cliente, política de preços. O que mais que eles fazem? Gerente de loja, ele tem responsabilidade de ajudar o RH nos processos seletivos, treinamento e supervisão dos funcionários, estabelecem cotas de vendas para vendedores e ajudam no treinamento desses profissionais, juntamente com o gerente comercial. Então, eles trabalham em conjunto com o pessoal do RH, né, nos processos seletivos, no treinamento. O gerente de loja trabalha em conjunto com o gerente comercial, ajudando a dar treinamento para os vendedores, para os representantes comerciais da empresa. Eles acompanham os responsáveis pelas compras da empresa, junto aos fornecedores. Eles acompanham o gerente de marketing da empresa, junto à agência de marketing digital. Então, você vê que gerente de loja, tem contato com diversas pessoas de dentro e de fora da empresa. Né? Dentro da empresa, ele ajuda o RH, ele ajuda no atendimento ao cliente, ele participa dos treinamentos junto com o gerente comercial, ele acompanha o pessoal de compra junto aos fornecedores, ele acompanha o gerente de marketing junto à empresa de marketing digital, tá? E ele só é avaliado pelo seu superior imediato. Então, olha lá. A diretoria está analisando a possibilidade de implantar um sistema de avaliação 360 graus na empresa, a começar pelo gerente de loja. Se a estratégia for bem sucedida com o gerente, esse modelo de avaliação será estendido aos demais funcionários. Então, o que a empresa quer? O gerente ele é avaliado só pelo superior imediato. A empresa quer implementar um sistema de avaliação 360 graus na empresa, a começar por esse gerente. Vão testar com o gerente. Se essa avaliação for bem sucedida com o gerente, aí eles depois vão estender isso para o resto da empresa, para outros funcionários. Vocês fazem parte do RH da organização e os diretores solicitaram a vocês um estudo sobre a implementação desse modelo a ser apresentado em PowerPoint na reunião da diretoria, para que possam analisar e decidir pela implementação dessa estratégia. Esse estudo deverá conter os seguintes tópicos.
Então, vocês fazem parte do RH e a diretoria, um diretor da empresa encomendou para vocês um estudo sobre avaliação 360 graus para ser apresentado para a diretoria da empresa. Então, esse estudo tem que conter o que é uma avaliação 360 graus, para que serve a avaliação 360 graus, quais as vantagens e as desvantagens da avaliação 360 graus, que eu até mostrei para vocês agora há pouco no PowerPoint. E aí você vai elaborar um questionário como modelo a ser implementado, contendo 5 aspectos ou competências a serem avaliadas. 5 perguntinhas do questionário. E aí, quem vai participar dessa avaliação? Então, ó, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar para vocês como eu amo muito vocês, o que eu fiz para facilitar a vida de vocês, ó. Tem um site aqui onde você vai encontrar as respostas para as nossas perguntas, uma ajuda, né, ó. Fonte para consulta, tem um site aqui, ó. E aí, caso queira, você pode colocar outras informações que julgar necessário, se quiser. Se não quiser, pelo menos essas 5 respostas aqui tem que estar lá no PowerPoint que vocês vão preparar. E aí, gente, ó, tem esse site, então, ó, SB Coaching. Deixa eu entrar nesse site aqui para mostrar para vocês. Espera aí que minha internet está demorando um tiquinho aqui, mas já vai lá capotar para o site lá, ó. Tem um site, então, da SB Coaching. O site está falando, ó, avaliação 360 graus. O que é, como fazer e exemplos. Então, ó, o site está falando ali, ó, quer ver, ó? O que é uma avaliação 360? Então, eu já falei para vocês o que é. O meu material está falando o que é uma avaliação 360 graus. No livro do Chiavenato, ó, tem a página, ó, lá no livro do Chiavenato, que vocês têm o livro em PowerPoint, em PDF, desculpa. Vocês têm o livro do Chiavenato em PDF. O livro dele tem mais, ó, na página 206, tem mais informações falando que é essa avaliação 360 graus. E tem ainda o site, vocês devem estar vendo aí, né? Eu estou compartilhando com vocês, olha lá. O site está falando com mais detalhes o que é uma avaliação, ó. Avaliação 360 graus é um processo de feedback, tá falando aqui, explicando o que é, quem que avalia, olha lá, avalia lá quem? O gerente, o superior, os colegas, subordinados, clientes, parceiros, fornecedores, stakeholders. O que mais está falando? Para que serve? Está perguntando lá no exercício, está perguntando, para que serve a avaliação? Né? Eu expliquei no meu PowerPoint, no meu material, ó, lembra que lá no início, eu expliquei para que serve. Ó, para que avaliar? Para que serve? Serve para recompensas, retroação, desenvolvimento, para relacionar com o mundo. Eu falei aqui hoje no início da nossa aula, né? Aqui, o site também está falando mais coisa, para que serve. Então, material não falta para você utilizar para responder a pergunta. Ah, lá, ó. Para que serve a avaliação 360 graus? O que mais está falando? No site está falando vantagens de uma avaliação 360 graus. O exercício está perguntando, você vai ter que colocar no PowerPoint, ó. Quais as vantagens e desvantagens? No meu PowerPoint que eu uso, eu acabei, né? Foi o último slide. Deixa eu mostrar lá, ó. Eu acabei de mostrar para vocês, olha lá, ó, os prós e contras, as vantagens e desvantagens. E você ainda tem um site dando mais detalhes. Possibilita autoanálise, facilita o desenvolvimento de competências, cria cultura do feedback, aumenta, tá vendo? O site está falando mais vantagens, ó. E aí o site está falando como é feita a avaliação. Falando como é feita. Então, está explicando aqui como deve ser feito. Ele está explicando aqui, vê, ó, ele dá até um exemplo de uma avaliação, ó lá. Aí tem um exemplo de um questionáriozinho, ó. Então, vocês vão montar um questionáriozinho com 5 questões.
Normalmente, uma avaliação 360 graus tem muito mais questões, né? Só que aqui o nosso trabalho, vamos facilitar um pouquinho a sua vida. Pelo menos 5 questões, 5 coisas que vocês vão criar um questionário para avaliar o tal do gerente da loja. Então, ó, e aqui o site está mostrando, ó, para cada pergunta, uma pergunta de múltipla escolha, você pode usar isso aqui, ó. Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes. Como assim, ó? Por exemplo, se for analisar a questão da liderança do colaborador, o colaborador inspira e motiva colegas, incentivando-os a explorarem o seu potencial máximo? Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes e sempre. Então, se você quer um exemplo aqui, né, de como seria ali um aspecto, ó, um aspecto para você colocar como resposta lá no trabalho, elabora um questionário, ó, já vou dar um exemplo para você, para que você veja que o trabalho não está difícil nada, não. Então, ó, você está lá, você montou uma pergunta para ser feita para as pessoas, e as pessoas vão responder. O colaborador inspira e motiva colegas, incentivando-os a explorarem o máximo o seu potencial? Aí as pessoas vão responder lá, ó. Nunca, raramente, às vezes, muitas vezes e sempre. Vamos lá. Aqui é um exemplo de uma pergunta que você possa colocar lá no questionário. Agora, aqui o site está falando, ó, você pode analisar a liderança, se esse colaborador tem uma visão sistêmica, se ele tem um bom relacionamento com seus colegas, se ele é uma pessoa ética, se ele age com moral, se ele é organizado, a qualidade do trabalho dele, se ele sabe trabalhar em equipe. Então, aqui está dando vários exemplos do que pode ser usado no questionário, o que você pode analisar sobre aquela pessoa. Mas você também precisa dar uma olhadinha também no tipo de atividade que ele faz, né? Se ele aqui, ó, ele tem como responsabilidade assegurar o volume máximo de vendas e lucro. Então, ele ajuda a empresa a bater as suas metas, tal. Ele não ajuda lá no recrutamento e seleção, no processo seletivo. Então, ele está sendo eficiente nessa ajuda aí no processo seletivo dele. Aí é usar a sua criatividade para você montar um questionáriozinho com 5 questões, mais ou menos assim. Aí eu quero ver a criatividade de vocês. E, por fim, você vai me dizer quem vai participar da avaliação. A avaliação é feita por todas as pessoas que têm contato com o avaliado. Vocês vão estar montando um questionário para avaliar o gerente da loja. Quem vai participar da avaliação? Você sabe aqui, ó, com quem ele tem contato. Você sabe das atividades dele. Então, é fácil para você saber que, por exemplo, a pessoa do RH lá, ela pode participar desse processo. Ele tem contato com ela, ele ajuda a pessoa do RH. E aí você termina de desenvolver. E aí, gente, para facilitar a vida de vocês, eu preparei um PowerPointzinho aqui que você pode modificar a seu critério, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui tentando entrar. Não. Espera aí. Tem um PowerPointzinho que você pode modificar a seu critério. Eu peguei aqui uma logo da Firestone, eu criei aqui um PowerPoint, tá? Esse PowerPoint que eu criei, que eu mandei para você de exemplo, olha lá, ele já tem as perguntas, ó, o que é uma avaliação 360 graus? Aí o grupo vai me responder aqui, ó. Né? Aí tá lá, para que serve a avaliação 360 graus? O grupo vai responder aqui. A resposta está tanto no site, quanto no meu material tem essa resposta. Aí, ó, quais as vantagens e desvantagens? Tem no meu material e tem no site. A única coisa que você vai ter um pouquinho mais de trabalho, quebrar a cabeça um pouquinho, é você vai criar
as perguntas aqui, ó, né? Você vai pegar aqui, ó. Eles vão avaliar a liderança da pessoa. Colaborador inspira e motiva colegas, incentivando a explorar seu potencial? Nunca, raramente. Aí eu vou ver na próxima aula, quem quiser apresentar o trabalhinho aqui, eu vou ver a criatividade das pessoas, que perguntas eles usaram, se eles usaram os critérios de uma forma legal. E, por fim, quem participará da avaliação? Fulano, 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 fulano. Que aí, gente, ó, e o grupo pode, caso queira, se o grupo quiser, ele pode utilizar um outro design qualquer aqui, ó. Não sei se vocês sabem, vocês têm habilidade para mexer com PowerPoint, mas até é bom para você já ir desenvolvendo esse tipo de habilidade, né? Se o grupo quiser, ele pode usar um outro tipo de design. É só ele clicar aqui, olha lá, ó, design. Olha lá, já mudou completamente o design aqui, ó. Ele pode fazer assim, colocar aqui a fonte branca. Aí fica, se o grupo quiser, montar uma apresentaçãozinha bonita, né? Para ele, depois, na próxima aula, aí eu queria os grupos, se alguns grupos quiserem, na próxima aula, é só ele vir aqui chegar, ó, compartilhar a tela, fazer uma breve apresentação rápida, como se ele estivesse apresentando para a diretoria, né? Vai falar o que é avaliação, para que serve a avaliação, as vantagens e desvantagens, o modelo de questionário, simulando que estivesse apresentando para a diretoria da empresa, para a diretoria avaliar, para tomar a decisão se implementa isso ou não. Gente, está complicado? Perfeito. Tranquilinho, tá? E é bom que você vai dar uma noção boa para todo mundo que realmente é essa avaliação 360 graus. Eu acho que não ficou complicado, não. Eu fiz um trabalhinho mais simples. Eu já falei, eu sei que vocês têm atividades demais para fazer, mas aí na próxima aula, a hora que o grupo apresenta e fala, tal, a gente tem a possibilidade de conversar, de ver lá o questionário do grupo. Eu gosto de ver o questionário, né? O que o grupo pensou em termos de perguntas que serão respondidas no questionário. Pessoal, alguma dúvida? Camila, tranquilo? William? O Carlos perguntou, quando a avaliação acontece entre líderes, liderados e pares, pode ser considerado 360 graus? Olha só, o meu modo de ver 360 graus envolve mais pessoas, né? Aí você está fazendo, depende da quantidade de pares, né? Que pares que são esses? Né? Quando você fala pares, o que você está falando de pares? É um colega do lado dele, que trabalha no mesmo setor? São pessoas, colegas, pares de outros setores? O que você está falando de pares? Pessoas que trabalham diretamente com ele, do lado dele? E aí, só, a 360 graus, você viu ali que ela envolve também clientes externos, fornecedores, outros tipos de pessoas que têm contato com o profissional, né? Você não vai pedir alguém para avaliar se aquela pessoa não tem contato nenhum com ela, não tem nem como ela avaliar. Então, eu acho que é isso. Se você está considerando só o líder, o liderado, e mais uma pessoa, um colega de trabalho, você meio que arrumou uma avaliação que ela fica no meio do caminho entre as duas, né? Ela está no meio do caminho entre a 180 e a 360. Eu acho que para ele poder considerar uma avaliação 360 graus, você tem que envolver outros tipos de pessoas e até pessoas fora da empresa, né? Ok, Carlos? Concorda comigo? E aí, gente, só para encerrar... Oi, alguém quer falar? Sou eu, professor Carlos. Pode falar. A minha dúvida é porque eu vou estar soltando... Eu devo estar soltando agora no final do mês, né?
Eu vou soltar uma análise SWOT agora para a semana, para depois soltar uma análise, para mim seria 360, por isso que eu fiquei em dúvida quando eu vi essa parte da correlação com o fornecedor. Vai ser de líder para liderado. Primeiro vai ter uma autoavaliação, né? Além da análise SWOT, a pessoa vai se analisar, ela vai analisar o líder e vai analisar os pares, e vice-versa. O líder vai analisar os liderados, vai se analisar, e vai ter esse cruzamento de informação, entendeu? Aí Então, seria 360, entendeu? então, quer ver? Só para a gente poder, então, vamos raciocinar melhor. Vamos supor que nessa avaliação não vai ter pessoas de fora da empresa, não vai ter cliente externo e não vai ter fornecedor, mas vai ter gerente de outros setores, vai ter supervisores de outros setores, vai ter um envolvimento vai ter pessoas abaixo daquela pessoa que está avaliando, vai ter subordinado. Então, você vai ter um gerente da pessoa, um subordinado da pessoa, um gerente de um outro setor, um assistente de um outro setor. Então, já tá meio que podendo ser considerado uma avaliação 360 graus. Ela só não está envolvendo pessoas externas à empresa, né? Não, beleza. Eu fiquei na dúvida quando o senhor colocou aí sobre fornecedor, cliente, tá? Me gerou essa dúvida. Obrigado. E aí, gente, só para concluir, já são 15 para as 9 já. Próxima aula também, eu tenho um outro exercício também, que é um exercício tranquilo também, não é? Eu não fico dando exercícios grandes demais para dar trabalho demais para o aluno, não. Próxima aula tem um outro assunto bem legal, que é BSC, o Balanced Scorecard, que é também uma metodologia de avaliação muito utilizada no material do Moodle lá, em algum lugar tem um troço lá, eu vi falando de BSC, não sei se era num infográfico lá que falava, sabe? Então, eu também tenho um material legal sobre BSC, tá? E tenho um exercício, que aí na próxima aula eu vou dar uma adiantadinha na matéria, a gente fala sobre esse exercício da aula de hoje, vocês apresentam, e aí eu já falo sobre o BSC e já passo um exercíciozinho para ser apresentado na outra aula, um exercício curto, mas falando sobre BSC, que são uma avaliação através de indicadores. E esse BSC também, gente, é um assunto bem legal, bem moderno, que é uma perspectiva de avaliação de desempenho, que é muito utilizada em muitas empresas bacanas por aí afora, tá? Então, a gente vai ter feito um estudo bem interessante sobre avaliação de desempenho, analisando ferramentas bem bacanas, bem modernas, coisas que empresas aí do mercado utilizam bastante. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, eu ainda estou... A Rose, para os grupos que quiser apresentar, qual será o dia? Desse trabalho, Rose, vocês trabalham na semana que vem. Mas eu não vou exigir que todos os grupos apresentem, senão não dá tempo, não, né? Então, aqueles grupos que quiserem apresentar, a gente abre um espacinho, é uma apresentação rápida também, só para a gente poder ter um momento a mais de debate, né? De discutir, ver lá o questionário que cada um fez. Ah, bacana, gostei disso, gostei daquilo e tal. Um momento a mais de discussão, né? Já que a gente não está tendo o encontro em sala de aula, né? Esse tipo de trabalho é bom em sala de aula, é muito rico quando a gente está na sala de aula discutindo esse tipo de assunto. Felizmente, aqui até dá para a gente conversar, mas limita, eu acho que limita demais o debate. Só dá para um aluno de cada vez falar e tal. Tá, pessoal? Então, a aula que vem também vai ser bem legal sobre o BSC. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não, estão liberados, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela participação. Tá? A próxima aula será bem legal, tenho certeza disso. Fico aguardando vocês aí. Tenham todos uma boa noite, bom descanso, bom trabalho para todos aí. Carlos, muito obrigado, viu, meu querido? Gabriela, todo mundo que participou aí, viu? Boa noite para o senhor também, professor. Camila, só colocar os nomes mesmo. Os cargos, né, das pessoas, tal.
Boa noite para todo mundo. Deixa eu ir já desligando essa gravação.